Vou trazer agora informações sobre um trabalho aqui no feriado de carnaval, importante para proteger os motoristas que vão pegar as estradas. Muitas vezes não tem carnaval, né? Mas as pessoas têm folga e querem ir para a cidade de onde nasceram, onde vieram, visitar os pais, os parentes, às vezes no interior, às vezes mais ao norte, ou querem ir ao norte, tomar um banho de praia, enfim. Só que para proteger o motorista, a PRF está impondo uma restrição para caminhões, de acordo com o tamanho e tonelagem. Tiago Melo traz detalhes no Jornal do Piauí a respeito desse assunto. Tiago, eu não lembro de ter visto uma fiscalização rigorosa em relação a esse assunto no estado do Piauí em período de carnaval, né? Como é que vai funcionar? Boa tarde. Isso, Elson, boa tarde a você e a todos. A Polícia Rodoviária Federal já está com a operação em andamento. Começou à 12:01 desta sexta-feira e pretende aí incrementar o policiamento efetivo entre 25% e 30%, número maior de policiais nas rodovias, para transmitir essa sensação de segurança ao condutor que está deixando a capital ou que está se deslocando em qualquer uma das rodovias federais aqui do estado. A gente passa a conversar a partir de agora com a inspetora de Menezes, da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, a quem a gente deseja boa tarde, iniciando por esse questionamento do Joelson relacionado à restrição a veículo pesado. Como isso funciona? Boa tarde, muito boa tarde a todos. Na realidade, essa restrição ao tráfego de determinados veículos, ela ocorre sim em alguns períodos específicos, alguns feriados específicos, como é o caso do Carnaval, apesar de sabermos que as festividades esse ano estão proibidas, estão diferentes, mas ainda assim, como você bem disse, muitas famílias vão pegar a estrada. E aí a PRF, em âmbito nacional, realiza essa restrição para tráfegos de veículos de carga superdimensionados. Essas dimensões são especificadas em legislação também. Essa restrição, ela ocorre a partir de hoje, das 16 às 22 horas, amanhã, das 6 da manhã ao meio-dia, na terça-feira, das 16 horas às 22 e no último dia de carnaval, na quarta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia. São horários em que costuma haver uma saída para o feriadão e um retorno do feriadão. Então, visando a segurança de outros motoristas e a fluidez do trânsito, esses veículos superdimensionados ficam com o tráfego restrito nesses horários em rodovias de pista simples, que são a maioria aqui no estado do Piauí. Bom, são veículos de quantos eixos? Como o motorista deve, ele faz para saber isso? Bem, existe uma legislação específica quanto a isso. São os veículos longos, os veículos superdimensionados, são os bitrens, os cegonheiros. Na legislação há a especificidade do tamanho, do comprimento, do peso em que esse condutor não vai poder trafegar. E, em caso de ser flagrado trafegando nesses horários de restrição, o condutor ele fica retido até que o horário da restrição se encerre. E nesse flagra dessa infração, é uma infração de 5 pontos, uma infração de conduta média. Qual que deve ser o foco da Polícia Rodoviária Federal, além dessa fiscalização de veículos pesados, neste feriado, inspetor? Bem, para os outros motoristas, a PRF realizará a intensificação da fiscalização, principalmente no que diz respeito à associação de álcool e volante. A embriaguez ao volante será o ponto principal, mas também haverá fiscalização de outras condutas que possam gerar risco à segurança viária. O não uso do cinto de segurança, o não uso de dispositivo de retenção para as crianças, a cadeirinha, o bebê conforto, bem como a fiscalização dos motociclistas quanto ao uso do capacete e de outros equipamentos obrigatórios. Essa história da cadeirinha, por exemplo, quem se recusa ou quem não usa, o que pode acontecer ali no momento? Se a pessoa sai de Teresina e eventualmente consegue passar aqui no primeiro posto, mas lá em Campo Maior vai ser parado pela Polícia Rodoviária Federal. Vai acabar a viagem, fica retido o veículo, como é que funciona? Bem, primeiramente o ideal é que o motorista, antes de pegar a estrada, busque na legislação a idade e o peso adequado para a sua criança. Isso varia. Ao ser flagrado sem utilizar o dispositivo de retenção adequado, essa é uma infração gravíssima, pois envolve crianças, envolve a vida do seu filho, do seu sobrinho. Naquele momento, será aplicada a infração gravíssima, 7 pontos,
Além disso, o veículo vai ficar retido, ele vai ficar ali estacionado até que o problema, a falta da cadeirinha, do bebê conforto, seja solucionado. Então, naquele momento, o condutor precisa arranjar um dispositivo para aquela criança. Quer dizer, se a pessoa não resolver em Teresina, vai ter mais dificuldade, certamente, em uma cidade menor com menos estrutura para resolver isso. Pode estragar a viagem. A outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, esse período de chuva, né? A gente pode ter aí vias molhadas. Qual é a orientação para os condutores? E existe aqui no estado do Piauí alguma parte da malha de rodovia federal que exige maior atenção devido às condições de conservação? Olha, a nossa orientação é que, na realidade, o condutor tem uma conduta de se precaver, né? Que antes de iniciar a viagem, que ele cheque limpadores de para-brisa, os pneus que não devem estar lisos, carecas, né? E que o sistema de iluminação esteja em perfeito funcionamento para que ele veja e que seja visto numa situação de chuva, que é uma situação adversa, uma situação em que a visibilidade pode ser mais complicada, a dirigibilidade pode ser mais complicada. Em alguns trechos ali pode haver um acúmulo de água, uma lâmina de água sobre a pista, e isso pode acabar ocasionando a aquaplanagem, que é como se fosse uma derrapagem sobre essa lâmina de água. E aí, por isso, a orientação é que o condutor reduza a velocidade, que tire o pé do freio, desacelere e que busque manter o seu volante em linha reta para que consiga passar por isso daí sem maiores intercorrências. Em relação ao estado de conservação das rodovias, a gente sabe que a chuva ela traz prejuízo, causa buracos. Tem algum trecho aqui do Piauí que o condutor precisa ter mais atenção? Bem, o ideal é que o condutor tenha atenção no geral, mas há trechos, por exemplo, no sul do Piauí, na BR-135, já se aproximando ali da divisa com a Bahia, em que o pavimento pode estar danificado ou obras naquela região. Nesse quesito, nesses locais, o ideal é que o condutor reduza a velocidade, que redobre a atenção, para que a gente não tenha intercorrências e tenha, não só um feriado, mas todos os outros dias mais seguros e com mais tranquilidade aí na direção. Muito obrigado, inspetora de Menezes, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson. Tá certo, Thiago. Muito obrigado, Thiago Mello. Obrigado pelas informações. A inspetora também de Menezes. A população queria chamar a atenção para as medidas aí dos caminhões e a pesagem, né? Que é um assunto que nós já abordamos, mas não custa nada o reforço. Está aqui, ó, restrição de tráfego nas BRs. Em trecho de pista simples será proibido veículo ou combinações de veículo cujo peso exceda largura máxima 2,60 m, altura máxima 4,40 m e o comprimento total de 19,80 m. Essa combinação de veículos é veículo mais a carretinha, veículo mais reboque, veículo mais motorhome, sei lá, trailer, né? E bitrem, né? São as combinações que tem aí estabelecidas. Então não pode passar dessas medidas aqui. Passou, né? Multa. Peso bruto total combinado 57 toneladas. Aí é a pesagem que vai acontecer feita aí nas rodovias, para evitar os acidentes, tá? Rodovias simples são aquelas rodovias que não são duplicadas. Ok? É isso a informação que você precisa saber. Tá bom?